Fala galera, satisfação enorme, professor Alisson César, tá? Passando aqui para resolver essa questãozinha, desafio que a gente disponibilizou aí no feed anterior. Olha só, coloquei essa questão propositadamente porque ela tem todas as características, tá? De uma possível questão da banca CESP, tá? Coloca lá um texto, uma situação e 3 assertivas para que você responda aí cada uma, se é certo ou se é errado. E olha só, as questões que a gente vai abordar agora, você vai perceber que não adianta você vir com decoreba, tá? É interpretar o que é que está acontecendo. Então, para você, meu candidato, tá, que foi aí atrás de estudar com decoreba de resolução de exercício, fatalmente você não vai se dar bem nessas questões aqui, tá? Então, fica tranquilo que eu vou tentar passar para você aqui com a melhor explicação possível, tá? A melhor didática possível para você. E você realmente consiga perceber que nada mais é do que uma interpretação do que está acontecendo. Então vem comigo aqui para a questão. Você tem o seguinte, 2 blocos, A e B, onde a massa do bloco B é o dobro da massa de A, essa é a informação que ele diz, estão inicialmente em repouso, isso é a minha situação inicial, e entre eles foi colocado um explosivo. Muito bem, esse explosivo naturalmente foi detonado e ele fez com que cada corpo desse ganhasse um movimento. Corpo A foi para a sua esquerda, corpo B veio para a sua direita, como você percebe na figura. Muito bem, essa é a maioria das questões que a gente encontra por aí, inclusive tem algumas partes aí que você pode até decorar e fatalmente você acertaria a questão. Porém, existe aqui um pequeno detalhe que você tem que perceber no enunciado. Olha o que ele diz, ó. Separados por uma carga explosiva, a situação inicial está ilustrada na figura. Após a explosão da carga, o bloco A percorre uma distância L, deslizando pela superfície até parar. O que significa dizer isso daí? Significa dizer que após eles ganharem movimento, o bloco A estava aqui parado, após ele ganhar movimento, a situação normal, a situação mais básica, seria ele sair andando com velocidade constante, inércia. Ele ganhou velocidade, houve aqui uma aceleração instantânea, né, na hora da explosão, para que ele saísse de uma velocidade nula até uma certa velocidade inicial, e aí ele passasse a ter essa velocidade, já que a força deixaria de existir. Só houve ali a força na hora da explosão. Cessou a explosão, ele vai continuar andando aí por inércia, tá? Velocidade constante. Porém, nessa situação, ele disse que ele desliza até parar. Se ele disse que ele desliza até parar, significa dizer que nesse trecho aqui e nesse trecho aqui existe atrito. Existe um tal de um coeficiente de atrito. E aí, vou chamar aqui de coeficiente 1 e aqui de coeficiente 2. Tá? Eu não sei ainda se eles são iguais, é você quem vai dizer para mim. Tá? E olha, aliás, os coeficientes a gente até pode dizer que eles são iguais, porque a superfície é a mesma. O que a gente não sabe ainda é sobre a aceleração. E aí, o que eu posso afirmar sobre a aceleração daqui para lá? Você percebe que ele tinha uma velocidade e essa velocidade foi anulada, então houve uma desaceleração. Idem do lado de cá. Você tem que ficar bastante atento aonde é que você está se referindo na aceleração. Tem uma assertiva, salvo engano, a segunda assertiva, ele fala sobre aceleração, mas perceba, ó, durante o deslizamento. Então ele está se referindo à aceleração nesse trecho e nesse trecho. Não é a aceleração que ele adquire no ato da explosão. Essa daí seria uma outra pergunta, tá? Então, logicamente, uma outra resposta. Então vamos lá. Primeiro assertivo, o que ele diz aí? Ele fala pra gente que a força que o A vai fazer que a força que o B fará em A é 3 vezes maior que a força que o A fará em B. Já que eles têm massas diferentes, ele deixa entender que já que essas massas são diferentes, as forças trocadas são diferentes. E aí, certo ou errado? Totalmente errado. É um conceito extremamente básico que você tem que carregar, tá? Com certeza. É como eu costumo dizer, a gente colocou aí 10 questões totalmente teóricas, tá? E algumas pessoas até perguntaram, vai cair na prova desse jeito? Não, não é que vai cair desse jeito. Eu estou apenas preparando o teu alicerce. Eu coloquei questões básicas porque aqui você precisa desses conceitos básicos, tá? Então você tem que ficar bastante atento a esses detalhes aí. Então olha só o que acontece. Se as massas são diferentes, eu posso dizer que a força trocada entre eles é diferente? Sob hipótese alguma, terceira lei de Newton, que é que ela diz que a cada ação corresponde uma reação de mesma direção, mesma intensidade e sentidos
opostos, então elas são iguais em módulo e em direção, porém possuem sentidos opostos. Então, na verdade, a força que o A faz em B é absolutamente a mesma, tem o mesmo módulo da força que o B faz em A. Logo, a nossa primeira assertiva, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui no cantinho, porque eu vou precisar do espaço, ó. Primeira assertiva, gabarito errado, tá? Essa afirmação que ele coloca aí, que uma força vai ser maior do que a do outro, negativa. Elas são sempre iguais, tá? Se o menor, de menor massa, vai aguentar ou não, aí é outra história. É mais ou menos o que acontece com a colisão entre, sei lá, um caminhão e um carro. As forças trocadas são iguais. Por que que o carro aguenta menos? Tem uma estrutura mais frágil comparada com a do caminhão, tem uma menor massa, então aí com certeza ele vai ter um maior estrago, mas as forças são iguais, tá? As forças trocadas são iguais, aí tem a ver com resistência do material, tá? Então, primeira questãozinha, eu já posso dizer que ela está errada, lá no nosso gabarito. Já na segunda assertiva, olha o que ele coloca. Um monte de gente aí colocou como sendo correto esse item. E aí, tá certo ou tá errado? Ele fala assim, ó, durante o deslizamento na superfície, a aceleração de A igual a aceleração de B. Aqui eu te convido a você pensar um pouquinho aqui comigo. Preste atenção. Inicialmente, esses blocos estavam parados. Eles, após a explosão, eles adquiriram velocidade. Então aqui eu tenho um tipo de aceleração, que é quando ele sai da velocidade nula, passa a ter uma certa velocidade. Nesse momento, eu posso dizer que a aceleração de A, ela realmente foi 3 vezes maior do que a aceleração de B. Nesse momento, na explosão. Por quê? Porque a massa dele é menor. Você sabe comigo que força resultante é o produto da massa pela aceleração. A força nos dois é a mesma. Então, significa dizer que o de menor massa vai ganhar maior aceleração, para que esse produto continue sendo o mesmo, tá? Então se liga que nesse trecho, nesse momento da explosão, as forças trocadas são iguais e a aceleração que o A teve instantaneamente para atingir essa velocidade inicial realmente foi 3 vezes maior do que a aceleração do outro. Mas na questão não quer saber esse tipo de aceleração, ele quer saber no deslizamento. Então não é essa informação aí de que alguns confundiram, tá? A gente não está interessado em saber a aceleração que eles adquirem naquele momento. É tanto que a gente nem calcula isso aí porque ela é absolutamente instantânea. Foi só no momento da explosão. Olha o que acontece. Após a explosão, o A vai sair andando para a sua esquerda. Se não tivesse atrito, ele ia continuar esse movimento por inércia eternamente, digamos assim. Idem ao bloco B. Só que ele disse na questão que eles deslizam até parar. Então significa dizer que tem atrito e é o mesmo dos dois lados, né? O coeficiente de atrito é o mesmo porque a superfície é a mesma. Então nós temos o mesmo coeficiente. E o que é que eu posso afirmar sobre as velocidades? Vem comigo. Como foi uma explosão, não existem forças externas. Posso dizer sem medo que a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois, tá? Questão clássica de provas da PRF, tá? Conservação do momento linear. CESP gosta muito desse termozinho, tá? Muito cuidado. Lá eles não costumam chamar de quantidade de movimento, chama de momento linear. Fica atento a isso daí. Olha só, minha situação antes, eles estão parados, então 0. Minha quantidade de movimento depois, eu tenho quantos corpos? Continuo com 2 corpos. Então vai ser quantidade de movimento de A mais quantidade de movimento de B. 0 igual massa de A vezes VA mais massa de B vezes VB. Porém, aqui você tem que ficar atento aos sinais. Perceba que um saiu andando para a esquerda e outro saiu andando para a direita. Então, cabe aqui você adotar um referencial. Vou adotar o padrão, tá? Para a direita, eu vou dizer que vai ser positivo. Pode adotar o contrário também. Então, se você fizer isso, esse cara aqui, ó, o A, ele vai ter uma velocidade negativa e o B positiva. O B saiu andando a favor do referencial, enquanto que o A saiu andando contra o referencial. Isso daqui só para eu descobrir qual é a minha velocidade inicial, pelo menos a relação entre as velocidades iniciais. Vou passar essa parte para o lado esquerdo, então vai ficar ó, massa de A, eu vou substituir de acordo com o que eu tenho aqui, ó, massa de A vezes a velocidade inicial de A, vai ser igual, desse lado permanece, ó, massa de B vezes velocidade inicial de B. Massa de A deixa assim, velocidade inicial de A também. Massa de B é 2 vezes a massa de A,
vezes a velocidade inicial de B. Daqui a gente pode cancelar essas massas, olha só, e o que é que vai acontecer? Você vai ter que a velocidade inicial que A vai adquirir é o dobro da velocidade inicial de B. Isso é a relação entre as velocidades iniciais após a explosão, tá? Cessada essa força aí que estava atuando na hora da explosão, esse cara A vai sair com a velocidade inicial, que é o dobro da velocidade B, e B vai sair aí com a sua velocidade. Se não tivesse atrito, cada um ia ficar eternamente com essas velocidades aí. Muito bem, então vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa informação e vou trazer para cá. Vou guardar aqui, ó. Velocidade inicial de A é 2 vezes a velocidade inicial de B, tá? Para poder eu conseguir apagar essa parte aqui e aproveitar para resolver o restante da questão, tá? Então, olha só, já sei que a velocidade inicial de cada um deles foi dada por essa relação aqui, ó. A relação entre elas é essa. Agora perceba o seguinte comigo, após a explosão, quais são as forças que estão atuando? Quer seja no bloco A, quer seja no bloco B, vou pegar o A, por exemplo. Eu tenho, ó, normal, eu tenho peso. Se não tivesse atrito, aquela história que eu lhe falei, ele ia sair andando com velocidade constante. Só teriam essas duas forças, elas se anulavam, resultante zero, aceleração nula, sai com velocidade constante. Porém, ele disse que ele desliza até parar. Então, significa dizer que bem aqui no bloco A tem uma força de atrito para a direita. Já no bloco B, eu vou ter a mesma situação, vou até colocar aqui para você, no bloco B, eu vou ter a mesma situação, ó, peso, normal e a força de atrito em sentido contrário. Então, quer seja no bloco A, quer seja no bloco B, o que é que vai acontecer? Ó? A normal de A vai cancelar com o peso de A, normal de B vai cancelar com o peso de B, vai sobrar quem? Somente o atrito. Então, quer seja no bloco A, quer seja no bloco B, a gente pode afirmar que a força resultante vai ser a própria força de atrito. Acompanhe comigo agora o raciocínio. Ó. Força resultante, M vezes A. Força de atrito, coeficiente vezes a normal. Mas quem é a normal é o peso. Peso é massa vezes gravidade. Olha que fantástico vai acontecer nesse momento. Ó. Você pode cancelar as massas. Cancela as massas, o que é que sobra? Que a aceleração é o coeficiente de atrito vezes a gravidade. Isso se for no bloco A, porque é do bloco A a massa Mzinho, na massa de A. Se for no bloco B, vai ficar 2 vezes MA e 2 vezes MA. Vai cancelar do mesmo jeito. Então, quer seja no bloco A, quer seja no bloco B, a aceleração que eles terão será absolutamente a mesma. Então, olha que fantástico que vai acontecer. Ó. Eles vão sair com velocidades iniciais diferentes, porém, eles terão a mesma aceleração. Tá? Eles vão ter velocidades iniciais diferentes, por conta aqui das massas iniciais, as massas serem diferentes, né? Eles vão estar sujeitos ao mesmo coeficiente de atrito e fará com que a aceleração dos dois seja absolutamente a mesma. Portanto, a nossa assertiva número 2 diz o seguinte, durante o deslizamento, não é na explosão a gente já falou que esse aqui vai ter uma aceleração 2 vezes maior do que essa, né? Já que ele tem uma massa aí que também é o dobro, então ele vai ter uma aceleração diferente aí do outro, nesse momento da explosão. Porém, o que ele está querendo saber é no deslizamento. Se é no deslizamento, que a gente acabou de descobrir, é que a aceleração vai ser a mesma. Logo, a nossa assertiva número 2, ela está corretíssima. Está faltando somente a assertiva número 3. Você percebe que da primeira foi muito simples, a segunda já é uma situação mediana. Vamos ver o que é que nos aguarda aí na questão, na assertiva de número 3. Vou apagar aqui essa parte para que você entenda o que é que a gente vai fazer. Olha só a informação que ele nos deu aí. Ó. Ele disse que o bloco, lá no texto, ele diz que o bloco A percorre uma distância L. O bloco A percorreu aqui uma distância L até parar, ok? Vem comigo para o bloco A. Vamos pensar aqui o seguinte, bloco A. Como não tem tempo, eu vou usar a equação de Torricelli. Exatamente por isso que a gente precisa dos conceitos básicos de cinemática. Muitas vezes, alguns alunos me perguntam se eu realmente preciso saber
equação em Torricelli. Vai cair uma questão só com essa equação em Torricelli? Gente, cai no meio de outras questões. Vocês precisam dominar esses conceitos básicos, fazem toda a diferença. Muitas vezes o cara não consegue entender a solução da questão, não é porque ele não está sabendo aquela parte, é a alicerce que está faltando, você entender o que é que está atuando ou deixando de atuar, para que aí você possa realmente substituir na equação correta, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Por que eu vou usar Torricelli? Porque não está falando em tempo. Se não está falando em tempo, eu vou atrás de recorrer a Torricelli. Se der certo, ótimo. Se não der, aí eu uso aqui tem tempo para ver o que é que vai acontecer. Então vamos lá, para o bloco A. Velocidade final do bloco A ao quadrado é igual a inicial do A ao quadrado mais 2 vezes ΔS. Essa é a equação. Não esquece, ó, aqui eu tenho a aceleração de A. Não esquece que a gente acabou de encontrar na assertiva 2 que as acelerações durante o deslizamento são absolutamente iguais. Não esquece que a gente acabou de encontrar isso daqui. Vamos ver o que é que vai dar. Vou substituir, ó. A final é zero. Final é zero. Inicial deixa assim. Menos 2 vezes a aceleração de A. Por que menos? Mais um conceito básico lá da cinemática. Você está vendo que aqui é uma desaceleração. Ele está freando. Se ele está freando, eu já vou colocar o menos aqui. E a distância que ele percorreu na questão, ele disse que vale L. Vou organizar isso aqui. Vou passar, ó, 2 vezes a aceleração de A vezes L é igual a V inicial ao quadrado de A. Não botei, ó, V inicial ao quadrado de A. Então, L vai ser V inicial ao quadrado de A sobre 2 vezes a aceleração de A. E vou guardar essa informação aqui, ó. Tá? Guardei essa informação usando apenas a equação de Torricelli. Vou agora fazer a mesma coisa para o B. O B percorreu uma distância que eu vou chamar de ΔSB. Não sei quanto foi, mas ele percorreu essa distância até parar. Na assertiva ele fala que foi L sobre 4. Será que foi? Vamos ver. Bloco B. Vou fazer a mesma coisa, usar a mesma equação, porém com os dados do corpo B. Então vai ficar assim. Velocidade final de B ao quadrado é igual a inicial de B ao quadrado. Deixa eu colocar só aqui para você o A, para ficar bem entendido quando você for revisar, tá? For estudar isso aí. Não deixe, galera, de refazer essa questão depois. Eu garanto a você que vai servir demais, porque é meio que uma repetição. Você percebe que à medida que você vai avançando no conteúdo, você começa a resolver várias questões, você percebe que elas se repetem. Só muda o texto, só muda o enunciado, a situação. Mas no frigir dos ovos, você vai perceber que a equação, as contas são absolutamente as mesmas, tá? Então, olha só, vai ficar V inicial de B mais 2 vezes a aceleração de B vezes ΔS de B. E aqui, não coloquei, eu vou chamar ΔS de A, tá? Muito bem, vamos substituir. Velocidade final de B, 0, ele também parou. Inicial de B, substituo já, menos 2 vezes a aceleração de B vezes ΔS de B. Vou passar essa parte que está negativa para o outro lado, me acompanhe. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes a aceleração de B vezes ΔS de B é igual a V inicial ao quadrado de B. Então, ΔS de B será V inicial ao quadrado de B sobre 2 vezes a aceleração de B. Perfeito. Como é que eu faço para comparar isso aqui com isso aqui? Me acompanhe. ΔS de B será... Quem é a velocidade inicial de B? Opa! Bem aqui a gente encontrou, ó. É a metade da velocidade inicial de A. Então vai ficar assim, velocidade inicial de A sobre 2, A ao quadrado, sobre 2 vezes a aceleração de B. Ela é igual à aceleração de A. Então, a aceleração de A. O que foi que eu acabei de fazer? Substituir todas as variáveis que estavam em função do B para que elas ficassem em função do A. Porque a informação que eu tenho sobre o L está em função do A. E aí, ó, organizando aqui essa historinha, vai ficar o seguinte, ΔS de B vai ser igual. Aqui, ó, sobre 2 ao quadrado vai ficar V inicial ao quadrado sobre 4, tudo isso sobre 2A. 2A, a aceleração de A, né? Então, ΔS de B, organizando,
Dividindo uma fração por outra, mais um conceito básico da matemática, tá? Mais uma vez você precisando de algum conceitozinho lá do início, substituindo aqui. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar assim, ó. V inicial ao quadrado de A sobre 4 vezes 2 vezes a aceleração de A. Professor, por que você não multiplicou logo 4 pelo 2? Acompanhe comigo. O que é isso aqui, ó? V0A ao quadrado sobre 2A é L. Tá aqui ele, ó. Olha só. Eita, olha só o que aconteceu. Significa dizer que eu posso pegar e substituir tudo isso daqui por quem? Por L. Isso aí tudo é exatamente igual ao L. Então, ΔS de B será L sobre o 4 que sobrou, fazendo com que a assertiva número 3 seja perfeitamente correta, tá? Então, questão de número 3, ela também está corretíssima. Então, galera, cuidado, muito cuidado com essa questão. Coloquei de propósito essa questãozinha de desafio, tá? Para que você perceba como é que é um estilo de questão CESP, tá? Que não adianta, tem que saber os conceitos básicos, tá? Não adianta, é CESP, então é o mundo se acabando. Calma, não é assim não. O que a gente precisa é saber os conceitos básicos. Então, qualquer banca que venha, você tem condições de botar no bolso. Basta que você realmente faça o dever de casa. Os conceitos básicos eu preciso, tá? E aí sim, você percebe que as contas passam a ser meramente repetição da quantidade de questões que você faz, tá bom? Gostou dessa questãozinha? Deixa aí teu comentário. Também, se não tiver gostado, sugiro que você faça aí a sua crítica, tá? Que é para poder a gente tentar sempre produzir vídeos melhores e tentar te ajudar cada vez mais. E se você precisa aí de um curso de física voltado totalmente para a Polícia Rodoviária Federal, acesse lá www.concurseiroprime.com.br. Tem um curso de teoria e 400 questões resolvidas, tá? Voltado totalmente para o último edital da PRF, tá? Tá completo lá, quase 400 questões resolvidas, todas estilo CESP, para que você possa realmente fazer a tua base, conseguir chegar na próxima prova e garantir uns pontinhos extras e faça toda a diferença, tá bom? Forte abraço para vocês, bons estudos e acredite, você pertencerá.